Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nossa saudação a todos. Estamos dando início a mais um programa painel aqui pela TV Erechim, sempre num oferecimento da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, Sicredi Unistados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Unistados. Olha, eu cheguei agora há pouco, estou numa correria aí. Hoje o programa vai ser um pouco improvisado, inclusive não tive contato nenhum com a entrevistada aí, né? Ela já estava aqui quando eu cheguei. E deixa eu ver, tu és a Alice. Alice? Alice Pituco. Alice do quê? Alice Pituco? Isso. E tu, por acaso, tu não é formada em Direito? Sim. E por um acaso a mais, tu não trabalha com essa questão da sucessão de empresas e tal? Trabalho. Mas que coincidência! Eu ganhei há poucos dias um livro de uma amiga minha, né, Planejamento Sucessório na Empresa, né, que é a Leila, não sei se tu sabe de quem é que se trata mesmo, né? Sabe quem é? Exatamente, eu sou a autora desse livro. Tu é autora desse livro. Uhum. Então, tu és a filha da Leila. Sim, da Leila e do Gilmar. Da Leila e do Gilmar. Mas que coincidência. Eu me interessei porque eu, ouvindo muitos casos aí sobre essa questão de sucessão empresarial e tal, vamos pegar aí até 10 anos atrás, ou até 5 anos atrás, a gente não ouvia falar muito disso, né? E eu me coloquei na condição, digamos que eu fosse um dono de uma grande empresa, de comunicação até, né? E o que eu deveria fazer, porque eu já estou vou dizer aqui, com 70 anos, né? Cheguei a um ponto aí que eu quero parar, quero ver se eu aproveito a vida um pouco, né? Enfim, e eu tenho 3 filhos, ninguém se mostrou disposto a assumir, eu não sei se eu vendo, o que eu faço, mas se eu quisesse manter a empresa dentro da família, né? O que você acha que eu deveria ter uma atenção muito especial? Sim. Então, hoje, obrigada pela presença, hoje pelo convite, né, de participar do programa. A gente está, então, se conhecendo agora. Eu sou a autora desse livro, Planejamento Sucessório na Empresa. E se eu pudesse já iniciar, então, dando uma dica, né, como é o seu caso, então, uma pessoa que está agora já prestes a querer se aposentar, preocupada com a continuidade, né, da empresa, do negócio. Primeiro lugar, eu diria assim, diálogo, né, porque é importante pensar sobre essas questões e conversar com todos. Então, se a empresa tem outros sócios, todos os sócios precisam conversar sobre o futuro do negócio. E dentro da família é importante conversar sobre isso. Em primeiro lugar, eu diria que seria o diálogo. Porque são situações, são questões, né? No caso de aposentadoria, mas também pensar em futuro, pensar inclusive em futuro da empresa para as próximas gerações, em caso de falecimento, enfim. É importante falar sobre esse assunto, né? Me parece que a gente tem, e talvez pode ser alguma coisa cultural, né, da nossa cultura brasileira, a gente tem um certo tabu de falar sobre essas questões, tem dificuldade de enfrentar essas situações.
que inevitavelmente vão acontecer. Então, em primeiro lugar, diria que é importante pensar sobre isso e conversar sobre essas situações, né? Pensar, bom, então, se eu tenho um negócio, o que eu imagino para ele de futuro? Pode ser que ninguém tenha interesse e que seja, então, uma decisão no sentido de encerrar a empresa. Pois é, eu te falei aqui, Alice, que eu estou fazendo de conta que imaginando que eu tivesse uma empresa, mas nos anos 90, está me ocorrendo agora, não é que eu tive realmente uma empresa, na área jornalística até, né? Mas aí era só eu, não tinha nenhum sócio e tal, e que acabou não dando certo por uma série de razões e tal, e eu acabei fechando. Ali eu descobri que é mais difícil tu encerrar uma empresa, tu fechar uma empresa do que abrir a empresa, né? Mas naquela época também ninguém se acusou assim de que gostaria de comprar ou que gostaria de tocar a empresa, digamos lá de casa, alguém junto, até porque não tinha nenhum irmão meu sócio, né? Agora, é preciso se ter vários. Qual é, digamos, aquela coisa que mais é a falta de preparo das pessoas, é o desinteresse. Com o que eu deveria me preocupar mais, porque quando eu me for, eu vou me despedir de todo mundo sabendo que a empresa ainda está de pé. São vários fatores. Eu acho que para o lado, então, do patriarca, né, a pessoa então que constitui a empresa ou que é o dono, enfim, aquele que está em atividade, eu penso que tem uma dificuldade de perceber quando é o momento de começar a pensar sobre isso, quando é o momento de daqui a pouco dar um novo passo, um novo rumo para o negócio e pensar sobre se é o caso de encerrar, se é o caso de vender a empresa, se é o caso de então passar para o sucessor. Então, me parece que muitas vezes o que acaba acontecendo na prática são donos de negócios que não querem abrir mão, não querem largar o negócio, não querem passar para outros, pensam que o jeito deles é o único correto. E claro que, afinal de contas, construiu todo um legado, mas para que ele continue, né, para que se tenha uma continuidade no negócio, é importante pensar depois de si, né, o que mais pode acontecer. E do outro lado, eu acho que dos sucessores também, ter essa posição, né, de se vai ter um interesse em ingressar na sociedade ou não. O que às vezes acontece é que dentro da família cada um vai tomando um rumo diferente. Então vai procurar uma outra profissão, faz uma outra carreira que pode não ser compatível com aquela empresa, aquele negócio familiar. Muitas vezes o contrário. São pessoas que a vida inteira cresceram dentro da empresa da família e aí foram aos poucos vendo como o pai fazia e aprendendo. Às vezes são herdeiros que também estão antenados, né, na tecnologia, novidades, e aí pensam em melhorias, em formas de melhorar, de evoluir o negócio, expandir o negócio. E aí é importante que exista um certo equilíbrio, né, entre essas duas posições. Que o dono da empresa também dê espaço para os herdeiros entrarem e os herdeiros também tenham interesse em querer continuar, né? Então, me parece que o importante é isso, é ter essa troca, né, entre as gerações. Às vezes a gente tem choques entre gerações e isso pode acabar afetando, né, o futuro da empresa. Sim. Nós vamos abordar as tuas questões do livro mais adiante, né, de como é que surgiu essa ideia e tal. Agora, eu andei dando uma olhada assim e fiquei sabendo assim de cada 10 empresas assim, mais ou menos uma média assim de 6 acabam quebrando 5 anos depois, em média, cerca de 5 anos depois. Todo mundo já ouviu isso e tal, de que um pai funda uma empresa, os filhos tocam a empresa e pobre dos netos, né? Caberia, o que não é o caso de todo mundo, por favor, né? Encerram a empresa, né? Isso é realmente... É real. Isso procede? Procede, e até vou dizer mais, são dados de pesquisas científicas que a gente tem aqui no Brasil, tem uma pesquisa feita pela PwC, que é um instituto bem sério de pesquisa no Brasil, que cerca de 12% das empresas chega até a 3ª geração. Então é aquela frase clássica, né? O pai rico, o filho nobre e o neto pobre.
Muitas vezes o que acaba acontecendo é uma pena, mas isso são dados da nossa sociedade. Daí é importante também, então, a gente entrar em contato com isso e entender por que é assim, né? Claro, podem existir diversos fatores para uma empresa acabar tendo insucesso. Muitas vezes até uma questão de mercado, de negócio, enfim. Mas, principalmente, o caso do falecimento do sócio é um motivo, assim, que acaba acarretando o fechamento das empresas, né? Porque, em geral, essas empresas não se preparam para o falecimento de sócio. E não se preparam, daí, claro, depois a gente pode abordar mais o tema da minha pesquisa, né, do livro, de diversas formas. Não existe esse diálogo, não existe esse pensamento consciente e também não existem documentos na empresa, não existem instrumentos que auxiliem, né, nessa troca de gerações. Então, muitas vezes a empresa acaba falindo, acaba quebrando. Você tem um escritório lá em Porto Alegre? E o que chega mais lá no escritório? Assim, o que as pessoas mais buscam quando precisam, digamos, de uma orientação, de uma consultoria? Não sei como é que se chama isso, enfim. Sim. Então, eu sou advogada, sou especialista em direito de família e sucessões. Meu escritório é em Porto Alegre, mas hoje em dia a gente atua no Brasil inteiro, né? Sim. Ainda mais agora que a advocacia está muito automatizada, então a gente tem a possibilidade de atuar em outras cidades, mesmo de longe, né? E o que mais chega, assim, no meu escritório são situações, eu vou dizer dois extremos. Isso. Situações em que a gente, às vezes, pega, assim, inventários. Então, já aconteceu o falecimento e a família se preocupa com organizar o patrimônio, né, fazer a sucessão. Então, o inventário é o procedimento que vai transferir o patrimônio que antes era daquela pessoa para os seus herdeiros. E neste caso de família e empresa, é muito comum ter inventários, ter esses procedimentos com empresas. E a gente nota que não existe uma preparação dentro da empresa para esse momento. Então, a gente vai seguir, claro, o que manda a legislação. E a legislação, às vezes, é muito dura, né? As pessoas desconhecem isso. As pessoas desconhecem as regras, até porque, para se criar uma sociedade, como tu mesmo comentou a tua experiência, né? Que é mais fácil abrir uma empresa do que encerrar. De fato, é mais fácil abrir uma empresa. Né? Mas é porque é mais simples o procedimento de abertura de empresa. E tudo bem que seja. Mas aí, às vezes, as pessoas não se dedicam a pensar sobre essas questões, por exemplo, de falecimento, e não prevêem em contrato social essas regras. Eu me meto muito, mas deixa eu, assim, digamos assim, eu vou pegar um exemplo lá de casa. Digamos, nós não tínhamos uma empresa, os meus pais e tal, mas tinha uma casa, uma propriedade, né? Faleceram os dois, né? Então não foi feito nada antes. Você aconselharia com que as pessoas procurassem ajuda antes, providenciassem, digamos, essa transferência, essa documentação, porque eu acho que não sei se eu penso bem, o que representou no caso de uma casa pode significar a mesma coisa no caso de uma empresa. Claro. Né? São mais bens ainda, né? Claro. Então deu uma correria desgraçada, assim, enorme, tu vai aqui, vai ali e tal. E sabendo-se que há duas certezas, que a gente nasce e que vai morrer, né? Você aconselharia se buscar, então, esse... Sim, com certeza, eu aconselho. E, na verdade, assim, às vezes, esse termo planejamento sucessório pode até soar como uma coisa muito complexa, mas a gente tem instrumentos jurídicos que são simples e que auxiliam muito nessa preparação, nessa passagem do patrimônio para as outras gerações em vida, né? Porque o planejamento é isso, eu vou, então, planejar eu mesma como eu gostaria que os meus bens ficassem para os meus filhos, enfim. E mais do que isso, não é nem só uma coisa patrimonial, né? Não é só uma questão patrimonial, mas a gente pode pensar em outras situações, né? De repente eu tenho um filho que tem alguma necessidade especial, que precise de alguma ajuda, e aí eu posso pensar na minha falta, quem é que vai cuidar desse filho? Se eu posso já indicar num testamento, por exemplo. Então, são questões importantes de se pensar. E em caso do patrimônio, com certeza, porque aí a gente tem inúmeras vantagens, né? Em primeiro lugar,
a importância do diálogo, então de conversar com os herdeiros, daqui a pouco pensar assim, para esse filho é importante que eu deixe uma casa, mas esse outro filho já tem um apartamento próprio, ele não precisa da casa, mas ele pode precisar de alguma outra coisa. Então poder organizar o que cada um fica, isso é importante. Olhando esses números, esses índices tão baixos que você levantou e citou aqui, depois a gente aprofunda um pouco mais, tão baixos, você diria que isso é uma questão cultural nossa, assim, passou de pai para filho também, essa questão assim, de, eu não vou me preocupar porque eu vou tocar enquanto der. É uma questão cultural isso, digamos, vale para Erechim, vale para Porto Alegre, vale para São Paulo, vale para... Na minha percepção, é uma questão cultural da nossa sociedade, embora eu tenha percebido que nos últimos anos tenha existido uma certa preocupação maior do que antes com essas situações, né? Inclusive preocupações num sentido econômico também, com tantas transformações e reforma tributária, as pessoas têm uma preocupação inclusive com custos desses procedimentos e aí optam já em organizar o planejamento, vai diminuir custos para depois para os herdeiros. Então, eu venho percebendo uma procura maior por esses assuntos. Mas é uma questão cultural e na minha pesquisa, onde eu analisei diversos contratos sociais de empresas em São Paulo, eu pude comprovar algo que era uma intuição e que esses dados mostram também do Brasil, que de fato as empresas não têm uma preocupação suficiente para o momento de sucessão dos sócios, né? No contrato, que é o que é o contrato social? É o documento que dá origem à empresa. E aquele documento vai ter todas as regras da própria empresa. Então, ele é um documento muito importante para a atividade empresária, né? E esse documento é o que vai dizer depois, inclusive para os herdeiros, como é que vai ficar a empresa, se é possível que os herdeiros continuem ou não. É esse documento que vai dizer, que vai ditar as regras da empresa. E, em geral, as pessoas acabam deixando essas questões de fora do contrato. E também acho que não é difícil se imaginar, vamos pegar um caso aí, digamos, de um empresário. Vamos pegar o meu caso, então, eu já sou um empresário com, agora de 70, eu passei para 85 anos e tal, bom, até que enfim eu vou parar e tal. Mas isso não significa uma declaração de falecimento meu, né? Então, assim, eu vou passar para eles passam a gerir, né? E podem contar com a minha experiência igual. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que esse seria o melhor cenário, inclusive, né? Pensar numa aposentadoria em que seria possível, então, o dono do negócio ir aos poucos se afastando, mas continuar sempre aconselhando os outros sócios que poderiam ser os herdeiros, né? Penso que esse seria o cenário ideal, porque de jeito nenhum o dono do negócio, então o patriarca, precisa se afastar da empresa. Mas, aos poucos, é claro que a atividade vai diminuindo conforme a idade, conforme os outros interesses. E é importante que esse empresário, mesmo quando ele planeje se afastar, diminuir as atividades, mas continue tendo alguma ocupação. Penso que isso é importante e é saudável. Os filhos não deveriam, ou os herdeiros, no caso filhos ou irmãos, ou sócios não deveriam até valorizar isso? Puxa vida, a gente pode contar com... Ele viveu e viu coisas que a gente não viu. Com certeza, toda a experiência, né, da pessoa que construiu o negócio, afinal de contas. Esse me parece que é o cenário ideal. Por isso, inclusive, algumas empresas mais estruturadas, elas têm, inclusive, conselhos, né? Conselhos de sócios, conselhos de família, em que os sócios podem não estar mais na atividade operacional do dia a dia, mas eles permanecem participando do conselho, auxiliando os outros sócios, aconselhando, tomando decisões, às vezes, muito importantes. Bom, vamos adquirir um prédio comercial, vamos adquirir um terreno, será que é um momento certo para a empresa ou não? E aí é importante que o conselho da família também participe dessas decisões, mesmo que não esteja mais na atividade operacional no dia a dia, né? Então, me parece o cenário ideal, assim. Quando, é uma questão mais técnica, assim, quando passa para uma outra, olha, eu era dono da empresa, acabei caindo fora,
A empresa ela continua com o mesmo nome? É preciso criar um novo CNPJ ou como é que funciona? Dentro da empresa, da sociedade limitada, por exemplo, se existe um CNPJ daquela atividade empresarial, o fato de mudar o quadro de sócios não precisa alterar a sociedade, né? A sociedade continua existindo com o mesmo CNPJ, a mesma atividade empresarial, o mesmo nome. Se for de interesse dos sócios fazer essa alteração, é possível, mas não é um requisito, não é necessário que se faça essa alteração. O que vai se alterar é o quadro de sócios e qual é a motivação. Então, se o sócio vai acabar saindo da sociedade, se afastando, ele vai precisar de alguma forma transmitir as cotas, né, a participação societária dele para um novo sócio. Esse novo sócio pode ser um filho e aí ele vai receber essa participação e tomar o lugar como sócio também. O que muda é a organização ali do quadro de sócios, mas a empresa continua existindo, continua tendo o mesmo CNPJ, continua tendo a mesma constituição, o mesmo nome, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se você já pegou algum caso assim, você recebendo pessoas interessadas para buscar consultoria, enfim, né, para saber o caminho mais certo. Você já tem um diagnóstico, digamos assim, o que faz com que em algumas empresas essa terceira geração ela acabe não conseguindo levar adiante, acaba entrando como o vilão da história. Eu sei que cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Eu acho que a máxima de todo advogado é aquela expressão depende. É uma expressão muito difícil, inclusive, de dizer, né? Você dizer assim, olha, é o desinteresse, é o despreparo, é o quê? Eu acho que é mais até, sabe? A percepção, a gente, isso aqui é só tocar, e quando chega, acaba assumindo, puxa vida, mas tem que levantar às 6 horas da manhã. Eu acho que sim, acho que pode ser isso, mas eu tenho uma impressão também que é uma questão de que a árvore vai se abrindo, né? Sim. Então, se a gente pensa vamos pensar num cenário ideal clássico. O pai abre essa empresa e aí ele vai transmitir para os seus filhos. Bom, os filhos são irmãos ainda têm, de certa forma, um relacionamento próximo, eles vão continuar a empresa com a mesma educação que eles tiveram do mesmo pai, com os mesmos princípios, os mesmos costumes. Claro que tem situações e situações, alguns irmãos eventualmente podem ter uma relação melhor, outra nem tanto, né? E aí, quando chega na terceira geração, a gente precisa pensar que são os filhos desses irmãos, eles são primos. E estes primos, daqui a pouco, podem ter situações muito diferentes da família, da vida, né? Porque no meio desse caminho, esses irmãos se casaram com outras pessoas, com outras culturas, outra vivência, outra educação, passaram, de repente, princípios diferentes para os seus filhos, e aí, quando chega lá na terceira geração, já são primos. São pessoas que podem, se tiver uma estrutura muito organizada dentro da empresa, ter muito sucesso. E essa empresa pode persistir por inúmeras gerações. A gente vê exemplos no mundo, assim, então tem um caso, por exemplo, de um hotel no Japão, se não me falha a memória, que já está na mais de 40 gerações. Então imagina como é que foram passando de tantas gerações, tantas pessoas que, querendo ou não, são diferentes, pensam diferente, têm costumes, têm princípios diferentes, têm inclusive ideias para o negócio diferentes. É porque provavelmente essa empresa ela tem uma constituição tão sólida que qualquer sócio que estiver ali vai dar continuidade no negócio de acordo com o que foi pensado para aquela empresa, né? Então a impressão que eu tenho às vezes é isso, é porque os sócios são diferentes entre si. E numa sociedade de pessoas, como é a sociedade limitada, a pessoa que é a tua sócia é muito importante, né? O relacionamento entre os sócios é muito importante. Aí está justificado mais do que nunca o depende, né? Bom, eu vou me permitir aqui ler uma pequena frase aqui da Simone Tassinari Cardoso, que foi a tua... Minha orientadora. Então, não é a Alice que está falando e nem eu. Diz ela o seguinte, ela é da URGS, né? Ela é da URGS, é professora, que atua, a Alice atua em pesquisa, em grupo, a empresa Notáveis Juristas, a dimensão do... Alice entrega à sociedade brasileira
A Alice entrega à sociedade brasileira o primeiro trabalho prático teórico sobre cláusulas de planejamento sucessórios em sociedades limitadas. Né? Eu acho que isso aí já diz muita coisa, né? Vindo de uma orientadora. Você fez esse teu trabalho junto à Junta Comercial Industrial de São Paulo. São Paulo. De São Paulo. Lá você pesquisou, então, você disse 200... Isso, mais de 206 contratos. 206 contratos, eu ia dizer casos, contratos. Isso, são casos. Né? E aí tu viu de tudo. Aí te possibilitou aqui. Sim. Inclusive, tem aqui que você acabou levando menção honrosa ao prêmio Zeno Veloso em 2023, com o resultado de seu trabalho. Destaque com produção que resulta de sua estrada e afirma seu compromisso com a cientificidade e a qualidade. Enfim, o que é esse prêmio Zeno Veloso? Eu queria até aproveitar, hoje, se o senhor me permite, né? Não me chama de senhor, claro que eu permito. Não, eu queria realmente só deixar registrado, inclusive, a minha gratidão e o meu reconhecimento para a professora Simone Tassinari Cardoso, né? A professora Simone é doutora em Direito, um expoente nesse assunto. Foi minha orientadora no mestrado e também a minha orientadora agora no doutorado, que eu sigo fazendo o doutorado em Direito na Universidade Federal. Ela é professora da Universidade Federal e minha orientadora, uma grande orientadora, assim, não apenas na pesquisa, mas também de vida, de exemplo de profissional. E é claro que a gente construiu esse trabalho juntas, né? A orientação dela foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Então, acho que eu queria também tomar a liberdade de deixar registrado aqui a minha gratidão a ela que é um expoente, assim, nessa área. É uma honra poder ser aluna dela. Não foi combinado aqui, mas ela está te respondendo aqui que a sociedade encontra neste livro o resultado de uma trajetória acadêmica e não apenas um texto, né? É verdadeiramente um guia para a atuação em planejamento sucessório para sociedades limitadas e tal, e por aí vai. Sim. Vou mostrar novamente a capa desse livro aqui. Né? Ela é esse livro uma generosidade aqui... com as palavras. Como? Uma generosidade com as palavras dela, né? Mas normalmente a pessoa, digamos, quando chega num nível assim de orientadora, elas não escrevem para agradar, elas escrevem o que realmente, quando tem que dar 0, elas dão 0. Quando tem que dar 5, dão 5. E quando tem que dizer o que diz aqui, é isso que eles fazem, né? Então, achei muito legal. Esse livro é encontrado aonde? Sim, esse livro está à venda no site da editora TOT, que é a editora, né, que fez a publicação do livro. E agora me lembrei, então, de comentar sobre o prêmio Zeno Veloso, né? Sim. Um prêmio muito legal. O Instituto Brasileiro de Direito de Família tem esta premiação para pesquisas de teses, de doutorado, dissertações de mestrado. E no ano passado, então, eu ganhei menção honrosa essa publicação, né, deste prêmio Zeno Veloso, que foi um grande doutrinador do direito de família e sucessões e faleceu em razão da Covid. Então, é um prêmio em homenagem a ele. E eu fiquei muito feliz e honrada em receber essa premiação. Que legal. Muito bem, nós estamos conversando, então, com a Alice Panoncelli Pituco, que é advogada, especialista, então, em planejamento sucessório na empresa, um assunto que deve interessar a advogados, professores de direito, acadêmicos e empresários, familiares ou não, mas empresários, ao público em geral, às famílias em geral, né, que tem alguma coisa a dividir ou não, enfim, que tem algum bem, né, porque nós aqui residentes em Erechim até hoje, eu estou com 70, 71 aqui, todo mundo sabe que ninguém desceu a 15 de novembro levando alguma coisa. Né? Nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde.
Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui, sempre em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi Uniestados, duas instituições que têm estado ao lado aqui do programa Painel já há cerca de 15 anos. Aqui nós agradecemos e nos sentimos honrados em poder contar ininterruptamente com o apoio dessas duas grandes instituições que orgulham, por que não, a cidade de Erechim e, por que não, o estado, que elas estão espalhadas, e aí, no caso das duas empresas até além do Rio Uruguai. Aí. Bom, Alice, então vamos falar um pouquinho sobre o teu livro, né? A tua tese, o teu livro. Quantas empresas o país possui hoje em dia, mais ou menos? Dados atuais, até chequei no site do Ministério da Economia, né? Então, dados agora deste mês de julho, nós temos no Brasil mais de 22 milhões de empresas. Sim. E desse total, assim, que tem um perfil, essas 22 milhões de empresas, são empresas com perfil familiar ou não? Sim. Na verdade, a classificação do Ministério da Economia é que a maioria dessas empresas é o empresário individual, que é curioso porque, na verdade, não é uma sociedade empresária, né? O empresário individual é aquele que muitas vezes presta um serviço através do CNPJ, enfim. E aí, quando a gente desconsidera esses empresários individuais, nós temos que a maioria dessas empresas são, então, empresas sociedades limitadas. Pois é. Mais de 7 milhões de sociedades limitadas ativas no Brasil hoje. E essas têm 90% perfil familiar. A maioria destas empresas tem um perfil familiar. Sim. Você tem no teu livro aí também um dado que você levantou junto ao Sebrae, né? Que dá em torno de com o perfil familiar destes 22 milhões, quanto por cento mais ou menos são, digamos, ligados à família? Sim, cerca de 90%, são dados do Sebrae, né? Cerca de 90%, do IBGE inclusive também. Cerca de 90% dessas empresas têm um perfil familiar. Assim, a gigante maioria, né? Meu Deus. Uma outra coisa se fala que é uma coisa muito importante para todos nós, basta tu não ter um trabalho, né? Então, assim, quanto gera qual é o percentual, mais ou menos, que gera de empregos no país esse número de empresas? Sim.
cerca de 65% do PIB nacional e 75% dos empregos no país, né? São dados bem expressivos. Essas empresas familiares, empresas limitadas, são, na verdade, a grande maioria, né, dos nossos negócios no Brasil e empregam a maioria da população, geram a maioria, né, das nossas riquezas também do nosso PIB. Uhum. Mas aí, nesse cômputo aí, desculpa a minha ignorância aí, não significa assim tu ter uma empresa, aí não estão contabilizadas apenas as empresas familiares que têm 1.000 empregos, 1.000 empregados, 2.000 ou 1.500, são aquelas empresas que podem ter 20 empregados, estão juntas aí também. Claro, na pode verdade ter 15, não... 10. Pode não ter funcionários, pode ter 1, pode ter 2, né? Sim. Essas sociedades, quando a gente fala sobre as sociedades limitadas, né, a gente olha para empresas que, em geral, não têm um porte tão grande, mas podem ter, mas podem também ser empresas pequenas, empresas locais, negócios locais. Então, a gente não fala só sobre grandes multinacionais, a gente fala também sobre o mercado, a padaria, o salão de beleza. São sociedades empresárias, às vezes familiares, sim, porque familiares, afinal de contas, é um pai que abriu a empresa e o filho assumiu o negócio, ou trabalham juntos, ou são irmãos, são parentes, então tem de alguma forma esse perfil familiar. E pode ser empresas pequenas, podem ser negócios locais, e eles têm também essa importância muito grande, né, para o comércio, para o negócio e para a economia, né, do país. Eu não sei se eu enxergo bem ou enxergo mal, mas assim, eu achei esses números extremamente significativos, né? Porque assim, tu ter 75% da mão de obra, ou seja, dos trabalhadores ligados de alguma forma a esses 90% de empresas familiares é um dado grande, né? É um dado muito grande, né? E daí porque a importância de se pensar, então, sobre a organização dessa empresa, no sentido de, inclusive, pensar em futuro, pensar nas gerações seguintes que vão assumir a empresa, né? Porque olha a importância delas na nossa sociedade, o contexto em que elas estão inseridas, o quanto de riqueza elas geram, o quanto de emprego elas geram. É importante se pensar não apenas no sentido daquela família, mas quantas outras famílias também não são impactadas, né, por esse negócio, por essa empresa familiar. São alvissareiras as conclusões trazidas pelo teu livro aí, né? São alvissareiras e ao mesmo tempo preocupantes. Alvissareiras porque a pesquisa feita pela Alice demonstra que evoluímos sensivelmente para buscar ajuda, auxílio, enfim, ou seja, a sociedade ou os empresários de alguma forma, donos de alguma empresa, estão acordando para uma realidade que vai vir, vai bater a porta, né? E ao mesmo tempo são preocupantes porque demonstra que ainda que há um vasto caminho para ser trilhado, enfim, né, com vistas a estruturar da melhor forma possível a sucessão. Isso você concluiu, né, e está sendo dito aqui pela Nancy Andrighi. A ministra Nancy Andrighi. Tá? O que, por favor, está aqui no prefácio, não? Um livro prefaciado pela ministra. Isso, ela é a ministra do Superior Tribunal de Justiça, STJ. A gente não está aqui só para jogar, ou não está aqui para jogar confete, mas isso aqui, assim, ela diz o seguinte, ó, os familiaristas, os contratualistas, os empresarialistas, ela usa uns termos difíceis até de ser lido, em especial, terão a oportunidade de consultar um denso e robusto guia sobre como poderão proceder em busca da preservação dos melhores interesses de seus constituintes. Em última análise, das suas empresas, da sua família, dos seus interesses, né? É o que ela está dizendo aqui sobre o teu livro. Né? Interessante, olha, parabéns. Sim, também é uma grande honra poder contar com as palavras da ministra Nancy Andrighi, que é uma grande jurista, né? Como é que chegou até ela, desculpa?
Eu vou dizer que foi assim, com cara e coragem, porque eu encaminhei a minha publicação para o e-mail do gabinete dela e convidei ela com assim, muita gentileza e humildade, né, se ela tivesse interesse em fazer a leitura da minha publicação e o prefácio, e ela com muita gentileza aceitou, muita generosidade, aceitou prefaciar o livro. É tal coisa, né, de sonhar e partir em busca do sonho. Eu né? não tinha nada a perder, só tinha a ganhar, né? Claro, se ela dissesse, não posso, eu estou cheio de compromisso e tal. Estava no direito dela. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Eu queria te perguntar se existe hoje em dia no Brasil, eu me lembro assim de quando era criança e tal, a gente subia Maurício Cardoso, aqui é a loja do fulano de tal, aqui é a loja da família tal, aqui é... Talvez tu não pegou esse período, mas era um período em que havia uma identidade muito grande, um relacionamento muito grande de Erechim, lojista, né, ou empresarial ou comercial, com famílias. Aos poucos foi desaparecendo e tal, e foram surgindo empresas, digamos, que estão localizadas em Erechim, em Passo Fundo, em Porto Alegre, em Santa Catarina, né, ou conglomerados ou aglomerados. A fusão de empresas é a absorção de empresas familiares é uma tendência? Me parece que não só no sentido de empresas familiares, mas talvez essa seja a evolução do próprio negócio, né, da empresa como um todo, né? Me parece, claro, depende dos interesses dos sócios, mas em geral a empresa vai se solidificando, vai ganhando nome, vai ganhando mercado e aí ela vai se proliferando, vai evoluindo, então vai daqui a pouco abrindo filiais, vai crescendo em outros lugares, e aí conforme a evolução, conforme o sucesso do negócio, eventualmente ela pode inclusive adquirir outras empresas e ir crescendo, né? Então, claro, criando um conglomerado, né? Me parece que é uma tendência de sucesso do negócio. Claro que o sucesso também é relativo, pode ser que os sócios entendam que para eles é suficiente ter uma única empresa, no sentido de uma única matriz, sem necessidade de adquirir outras, de crescer, e aí, claro, isso é de cada um. Mas é uma tendência e é o esperado, né? Que as sociedades possam ir crescendo, possam ir se proliferando, se evoluindo. Esse é um evento que ocorre no mundo inteiro? No mundo inteiro, é claro, e aí a gente vê, inclusive, grandes empresas, né, que vão adquirindo outras e tendo conglomerados, e me parece, inclusive, muito positivo também a possibilidade de venda do negócio. Porque às vezes existem algumas situações, e inclusive no caso de pensar em falecimento, né, ou de sucessão do negócio, às vezes tem situações que o próprio dono do negócio fica sentido de vender a empresa, né? Pensa, poxa, vou abrir mão do meu negócio, mas pelo contrário, se o mercado tem interesse em adquirir, é porque a tua empresa ela é uma boa empresa, ela tem algo de importante no mercado, que chama a atenção de outras pessoas que tenham interesse em também adquirir aquela empresa, aquele negócio. Então é uma tendência e é uma estratégia daqui a pouco bem interessante quando a gente pensa em sucessão, porque pode acontecer do dono do negócio criar um negócio interessante, abrir uma loja, por exemplo, né, ter um comércio e eventualmente não ter sucessores, ou os sucessores daqui a pouco não têm aptidão para aquele negócio. Daqui a pouco a vida vai acontecendo e os herdeiros vão tomando outros caminhos, criam as suas próprias carreiras diferentes do que é aquele negócio, né? E a venda pode ser uma estratégia muito interessante. O tempo está passando voando. E você está se preparando as malas para ir para Portugal, para fazer uma pós-graduação? Eu vou fazer um período de doutorado sanduíche. Doutorado? Sim. Eu fui recentemente aprovada pela CAPES, que é o nosso órgão, né, da Ministério da Educação. Sim, do MEC. Isso, para fazer um período de doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa. Então eu fico 6 meses lá, estudando
O meu objetivo é fazer uma parte da minha pesquisa de tese de doutorado que é realizada no Brasil, mas lá, inclusive para entender como na Europa e em Portugal se aborda essa temática, né? Como estão os estudos lá, porque a gente tem muito para aprender com a experiência, né, estrangeira, e o que a gente pode daqui a pouco importar, conceitos que a gente pode trazer para cá, interpretação, de repente uma interpretação diferente da legislação, novas ideias, né? Então vou passar esse período estudando lá. Como é que você, digamos, com a tua especialização, vê, digamos, a ascensão imparável, para copiar um ex-ministro aí, das redes sociais, dos avanços, enfim, e tal. Eu li, né, que a Microsoft ela está desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial para localizar dentro do seu negócio ou, né, do seu território, né, pessoas que têm um potencial mais afim para tocar o negócio mais adiante, para daqui a 30 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, enfim. Ah, que legal. E isso, você também vai fazer uso disso ou não? Claro, claro. Esse software até tenho interesse em saber como funciona, né? Sobre a Microsoft eu não tinha conhecimento, mas com certeza a tecnologia a gente tem que usar a nosso favor, né? Pelo que eu entendi, é para identificar, digamos, no elenco de pessoas que tem. De repente lá tem um gêniozinho, tem não sei o que e tal. Que pode às vezes passar desapercebido. Claro que se, digamos, não houvesse essa ferramenta, seria mais um funcionário. Sim, sim. Né? Sim. Alice, muito interessante. Alice, está me ocorrendo agora aqui o seguinte, olha, nós tivemos um evento trágico esse ano aqui no nosso estado e tal, e as águas, enfim, levaram casas, animais, pessoas que nós lamentamos diariamente, que não se recuperam mais, e levaram empresas. E junto com essas empresas levaram sonhos, enfim, e talvez processos de como lidar, como enfrentar isso, porque num primeiro momento tem aquele negócio de fazer com que a cidade se recupere, mas tem casos que, puxa, eu estava no meio de um processo assim, você não recebeu nenhum caso até agora, ou pode vir a receber, Como é que vai tratar isso aí se não tem mais nada? São temáticas bem complexas, assim, e desafiadoras, né? Eu acho que vão vir, porque... Vão vir, com certeza. Eu tenho um sentimento de que as consequências dessa enchente devastadora ainda podem surgir, né? A gente vê, infelizmente, muitos negócios que foram tomados pela água. Eu passo pelo centro de Porto Alegre, por exemplo, e você viveu isso lá? Sim, a gente vivenciou na pele, né? Graças a Deus, na minha casa não chegou a ser atingida, mas eu, inclusive, trabalhei por um tempo nos abrigos, né? Que abrigaram pessoas que foram... E é um tema bastante complexo, assim, eu acho que se essa empresa tem um seguro, e aí da importância também de se preparar para situações inesperadas, né? É importante acionar esses seguros e talvez de uma forma muito trágica, mas a gente tirar lições dessa situação, né? E buscar justamente a prevenção. É claro que a gente não tem como imaginar, ninguém ia esperar que uma enchente tão devastadora poderia acontecer, mas, infelizmente, uma empresa, um negócio está sujeito a inúmeras eventualidades, como pode ser quando a gente teve a pandemia de Covid, que era algo que também ninguém esperava, e muitos negócios foram afetados por isso, pela enchente, muitos negócios foram afetados. Outros eventos, como pode ser o falecimento do sócio, né? Então, me parece que é possível tomar uma lição que é importante sempre ter uma previsão ou pelo menos algum planejamento para futuros incertos, né? Para essas situações que podem eventualmente surgir. Porque eu penso que um escritório como o teu lida com essas ações, com essas questões, assim, são específicas, nada a ver com a enchente, mas de repente como surgiu o fato, era uma coisa que tu não contava e de repente alguém vai bater lá, olha, nós estávamos num processo assim assado e tu vai ser chamada a... Né? Você estaria preparada para... Claro.
de forma, né, alguma, com certeza estaria preparada para auxiliar esses negócios, essas empresas e famílias também, né? Uma outra coisa, buscando socorro junto a um escritório como esse que você tem, é possível se evitar a judicialização, digamos, de casos que sempre acaba, acho que, se arrastando, nada contra o judiciário, mas, digamos, tentar evitar não seria o melhor? Sim, me parece que dentro do possível, o que for possível, né, com o perdão da redundância, sim, fazer de forma conversada, né, de forma organizada e extrajudicial, sempre é o melhor caminho, né, para todas as partes. O judiciário, ele é extremamente importante para a nossa sociedade, para a nossa civilização, cidadania. Sem dúvida. Mas acaba sendo uma última, né, um último subterfúgio, exatamente. Uhum. Então, inclusive, isso é justamente aconselhado pelo próprio judiciário. O judiciário precisa estar preocupado com situações que são muitas vezes inevitáveis, que se precisa de um socorro assim mais urgente, né? O que for possível evitar, eu acho que é importante e saudável para todo mundo, para o sistema e para as próprias pessoas, né? Infelizmente não deu tempo, mas vou te citar que eu conheci 2 casos em Erechim de empresas e tal. Uma empresa que trabalha com diferentes ramos, né? Ela está com um problema, não digo sério, mas preocupante, assim, no sentido de que, pelo que um dos sócios me falou, a gente está tendo dificuldade de encontrar quem vai assumir a empresa. Uhum. Porque o filho de A, filho de B, filho de C querem ser não sei o quê, querem estudar fora do Brasil, querem não sei o quê. Essa é uma situação. Sim. E eu tinha um outro exemplo, né, que tu também não vai poder falar, mas que era um outro exemplo de que alguém fundou uma empresa, deixou para os filhos se desentenderam, né? E passaram para os netos não conseguiram um entendimento e acabou a coisa sendo judicializada. Uhum. Né? Foi que a empresa acabou sendo fechada. Né? Quem ficou com o negócio, mais ou menos, trocou de nome, abriu mas está patinando. Enfim, eu quero te agradecer muito pelo que tu disseste aqui, quero dizer ainda aqui, rapidamente aqui, escrito pelo Fernando René Greff. Quem é o Fernando? Fernando também foi meu professor, também um expoente no assunto. Ele diz aqui, arrisco a dizer que não há no Brasil uma obra que traga simultaneamente dados teóricos e práticos de tanta qualidade em relação ao tema. Ali se consegue ser precisamente técnica e fazer compreender o tema. Me sinto muito honrado por testemunhar, enfim, por aí vai e tal, né? O que é sempre legal, porque isso aqui está escrito, está impresso e isso compromete quem diz. Né? Então eu te deixo 1 minuto à disposição e te desejando que tudo lá em Portugal corra muito bem e que tua vida, como de resto, corra muito bem. Eu queria, então, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha pesquisa, né? Eu, como comentei, sou apaixonada pelo tema, então poderia ficar horas falando sobre esse tema e, claro, fica o convite para quem tiver interesse também em fazer a leitura do livro. Ali tem a pesquisa mais aprofundada, então meus dados, tudo que eu consegui levantar nesses anos de mestrado. Tá. Me diz uma coisa, quem quiser te contactar, aonde fica? Vamos fazer uma espécie de comercial de graça aqui. Claro, pode seguir nas redes sociais, né? O meu escritório é o meu nome, então é Alice Pituco ADV, né? A abreviação de advogada. Também tem o site, todo com o mesmo nome e lá tem todas as informações de contato, telefone, e-mail, tudo pode ser encontrado ali. Tá, essas consultas, esses atendimentos também podem ser, obviamente, online, não precisa exatamente sair de Erechim e ir até Porto Alegre. Sim, ou sair de Mariano Moura e ir a Porto Alegre. Claro, sim, a gente pode fazer conversas telefônicas ou por vídeo, né, online, presencial, como ficar melhor. Olha, sem dúvida nenhuma, um tema que ganha corpo, né, que as pessoas estão acordando para ele, né? E que nós temos uma erechinense aqui que está preparada e
se especializando ainda mais para poder oferecer um serviço sempre o quanto melhor, né, para quem tiver interesse, até porque quem tem alguma coisa acho que não vai fugir disso aí. Como você disse, eu gostaria que tu repetisse essa questão do diálogo, que me parece uma palavra-chave. Sim, sim. Se eu puder dar um último recado, Isso, então, né? sim. Claro, qualquer pessoa, me parece, que tenha uma preocupação com o seu legado, com a sua família, com a sua empresa, é importante pensar sobre isso e dialogar na família, né? Então, conversar com a família, conversar com os herdeiros, pensar sobre o futuro é importante, a gente não pode fingir que ele não vai chegar. E tomar decisões conscientes, por que não? Eu acho que fica tão mais fácil e confortável para todo mundo, né? Para a empresa, para os herdeiros, para o próprio dono do negócio, se for uma questão conversada, dialogada, organizada. Então, a prevenção, me parece, né? Prevenir melhor que remediar. Muito bem. Quando tu retornar de Portugal e vir a Erechim outra vez, já está convidado, né? Se tu aceitar. Claro, Para a gente obrigada. conversar um pouco mais aqui. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões. Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.